Aleluia, glória a Deus. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você já chegou aqui nesse lugar? Não sei se você chegou, mas a vontade de Deus para essa noite já está aqui, amém? Eu nem falei nada para o pastor e ele já começou a falar alguma coisa daquilo que está no meu coração. O grupo de louvor também, então existe um mover de Deus nesse lugar para essa noite, amém? E Ele tem dado as notas já, desde ontem, que Deus falou comigo sobre aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui mais o mesmo, amém? Você concorda comigo? Aleluia. Você pode orar? Vamos orar? O pastor está com vontade de orar, então vamos começar orando. Amém? Você está animado para orar nessa noite? Você está animado com essa palavra? Amém? Precisamos estar animados com essa palavra, amados. Que é essa palavra que nos dá sentido de vida, que nos dá a eternidade, que nos dá aquilo que Deus já preparou nos céus desde o ventre da nossa mãe. Amém? Aleluia. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque você é digno. Nós te agradecemos por essa noite, por esse dia que você fez para que nos alegrássemos nele. E nós nos alegramos de estar aqui congregando e recebendo da sua palavra. Obrigado por ser instrumento do teu Espírito nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E ontem, amados, quando eu estava pensando sobre aquilo que nós íamos ministrar nessa noite, e veio uma palavra, subiu uma palavra no meu espírito que é difícil eu lembrar dessa palavra, porque é algo que eu não quero para a minha vida. Então, é difícil eu lembrar dela, e por isso que eu sei exatamente que foi o Espírito Santo que falou ao meu coração. Amém? E existe, nesses últimos dias, amados, nesses últimos tempos, um eminente perigo para que isso aconteça com as nossas vidas. Mesmo sendo crente, mesmo sendo da igreja, existe um perigo, e a palavra está recheada de versículos e de palavras que nos exorta a ter cuidado com isso. É apostatar da nossa fé. Amém? A apostasia. A Bíblia fala claramente sobre esse assunto, e é um assunto muito importante, é um assunto essencial, é algo que nós devemos perseguir, não naufragar na nossa fé, assim como Paulo falou. Amém? A gente sabe, amados, eu vi um pastor falando que pastores e ministros renomados, pastores e líderes renomados, esse pastor que estava falando é um pastor conhecido no Brasil e no mundo, e ele disse que tem acesso a esses outros líderes, né? E quando quando conversou com esses líderes e essas pessoas que caíram, ele disse que prestou atenção na conversa que teve com todos eles. E foi uma coisa comum que eles falaram. E eles sempre perguntavam, por que você caiu? Por que aconteceu isso? E eles sempre falavam a mesma coisa, dentre outras coisas, no contexto da vida de cada um. Eles diziam, eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Afinal de contas, eu era o ministro, eu era o líder, eu era aquela pessoa que multidões escutavam. Eu era aquela pessoa que orava. Eu era aquela pessoa ungida. Comigo, não. Pode ser com o irmãozinho da igreja, mas comigo, não. Mas era exatamente aí no ponto
que o diabo pegava, na soberba de pensar que com ele não. Amém? Então, amados, se o diabo pega uma pessoa como essa, imagina outra pessoa que não tem tanto acesso à unção, à palavra, os chamados, os dons. Eu sei que todos nós temos acesso a essas coisas. Cada pessoa nasceu com dons e talentos próprios para cada um, não é? Mas tem pessoas que desenvolveram isso. E eles chegaram em um ponto que acham porque desenvolveram não vão cair. Não vai acontecer nada com eles. Eu estou muito seguro. Eu posso olhar para uma mulher, é porque eu sou homem. Não, mas eu sou ungido. Eu posso olhar e eu sei. Eu? De jeito nenhum. E, amados, essas coisas vão acontecendo assim, sutilmente. Ninguém cai de uma hora para outra. É como casamento. Casamento acabou. Menino, casamento de fulano acabou. Como? De repente eles viviam tão bem. Mentira de Satanás. Casamento não acaba de uma hora para... Nada é de uma hora para outra. Coisas são construídas pelo diabo, pelas nossas vidas. Amém? E apostatar da fé, queridos, é algo que é construído sutilmente por nós, dando acesso ao diabo. Você está aqui? Amém. E eu quero nessa noite, amados, não dizer que você está apostatando da fé. Eu, como ministra do Evangelho e como uma pessoa responsável por essa igreja, eu venho aqui te dizer, na verdade, te dar uma vacina. Amém? Eu venho aqui te prevenir. Você foi guardado até hoje e o Espírito fala expressamente nessa noite. Eu quero te guardar até o fim. Amém? O Espírito fala expressamente nessa noite. Eu quero te guardar até o fim. Eu quero guardar a tua família até o fim. Eu quero guardar os teus filhos até o fim. Eu quero guardar o teu chamado até o fim. O Espírito fala expressamente. Eu quero te guardar até o fim. Eu quero que você diga, meu filho, minha filha, eu guardei a minha fé. Amém? Precisamos, nesses últimos dias, amados, guardar a nossa fé. Existe um clamor do Espírito para guardarmos a nossa fé. Para que nada, nem ninguém, o mundo, as circunstâncias roube aquilo que Jesus conquistou para nós de forma tão grande, tão preciosa, tão poderosa. Amém. Aleluia. Diga, eu não vou apostatar da minha fé. Aleluia. Nós não vamos apostatar da nossa fé. E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé. Diga, alguns, não eu. Diga com convicção, alguns, não eu. Aleluia! Você está feliz com isso, querido? Aleluia! Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência.
que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos entender algumas coisas. A Bíblia diz que alguns apostarão da fé por obedecerem. Diga, obedecerem. Então, é algo que você se submete. E nós não precisamos nos submeter a nada, nem a ninguém, a não ser que seja a palavra de Deus. Amém? Então, quando vir coisas que vai te submeter a alguma coisa, peneira na palavra de Deus. E vê se você não está sendo enganado por espírito enganadores. Amém? Tem pessoas, amados, sendo enganadas nesses últimos dias. Por espíritos que não é o Espírito de Deus. Ensinos de demônios têm se manifestado. Você, na internet, está cheio de ensinos de demônios. Que parecem com a verdade, mas não é a verdade. Você está aqui? Amém? E essas coisas, elas são manifestas pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, são pessoas que apostataram da fé, são pessoas que não estão conscientes da palavra de Deus. Não sabem do que estão falando, não entendem o que estão falando e estão enganando as pessoas. E as pessoas estão enveredando em caminhos de demônios e de ensinos do próprio demônio. Você está aqui? Amém? E no versículo 3, amados, a gente pensa que Paulo ele está saindo um pouco do contexto, mas nesse versículo 3 ele está no contexto de pessoas que querem trazer legalismo para o corpo de Cristo. E essas coisas, o legalismo nos afasta da verdadeira palavra de Deus. Amém? E nós precisamos, amados, saber, entender as Escrituras para que a gente não seja enganado com essas coisas. Amém? Você está aqui? E entender que quando alguma coisa é nos proibida, alguma coisa nos faz ter abstinência, nós precisamos entender se aquilo mesmo é proibido ou se aquilo mesmo nós precisamos nos abster. Amém? Aleluia. Eu só tenho 3 minutos agora, a gente não pode discorrer, mas o principal nessa noite é o que Deus está falando sobre apostatar da sua fé. Apostatar é abandonar, é deixar. Amém? É ignorar. E é separar. Se separar, né, da nossa fé. Amém? Então, isso é uma das marcas dos últimos dias. A gente se separar da fé, a gente abandonar a nossa fé. É uma das marcas dos últimos dias. E nós não queremos ser marcados por nenhum sinal desses últimos dias. Amém? Você deseja que isso aconteça com a sua casa, com a sua vida, com a sua família? Amém, querido? De jeito nenhum. Amém? Aleluia. Então, apostatar é retroceder ou fazer retroceder, afastar-se ou fazer alguém se afastar, é tornar-se infiel, é abandonar, é fugir ou ausentar-se ou fazer com que outra pessoa se ausente. Então, quando a gente apóstata da nossa fé, a gente também faz como que outras pessoas
sejam contaminadas com isso. Você concorda comigo? Amém? E a palavra de Deus, amados, ela não nos leva a nos apostatar da fé, lógico, e nem deseja, e nem nos ensina que a gente faça isso com outras pessoas. Amém? Nós não podemos abandonar a nossa fé. Diga, eu não posso abandonar a nossa fé. Eu não tenho mais tempo, mas a nossa fé, amados, ela não pode ser perdida, mas ela pode ser guardada. Amém? Então, o dever de casa, o Novo Testamento, ele está cheio de versículos que nos ensina como não abandonar a nossa fé, mas ele também nos ensina como guardar a nossa fé. Você está aqui? Amém? Então, procure versículos quando você estiver orando, até hoje mesmo, amados. Tire esse tempo para orar sobre a sua fé, sobre a sua salvação. Essa fé aqui fala da nossa salvação, fala de eternidade, fala da gente não perder aquilo que Deus já conquistou para nós. Amém? Então, procura versículos que guarde, que te ensine a guardar essa fé. Amém? Paulo nos ensina isso muito bem. Mas eu queria só abrir com você em Lucas, no versículo 22. Aleluia. Glória a Deus. Talvez em algum dia a gente possa estudar mais um pouco sobre como guardar a nossa fé, que é muito importante. Amém? Mas existe versículo também que diz como a gente pode perder a nossa fé. Então, em Lucas 22, no versículo 31 e 32, diz assim. Deixa eu ver se é aqui. Simão, Simão, eis que Satanás, no versículo 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Amém? Então, Jesus, amados, orou para que a fé de Simão fosse fortalecida. E quem sabe que em João 17, Jesus orou por nós. Amém? E ele continua orando por nós, para que a nossa fé não seja desfalecida. Para que a nossa fé não desfaleça. Diga, a minha fé não irá desfalecer. Amém? Eu queria que você abrisse em Colossenses. Aleluia. Alguém pode colocar aí para ir mais rápido? Colossenses 1, no versículo 23. Nós vamos ler esses versículos como oração mesmo. Amém? Diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Aleluia. Abra em 1 Tessalonicenses 3, 5. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Amados, eu não sei como é que está o estado da sua fé hoje, mas eu espero que o estado da sua fé esteja forte. Amém? Mas abra em 2 Pedro. Eu já terminei a ministração. Eu quero apenas mostrar alguns versículos a você. 2 Pedro 1, no versículo 10 e 11.
Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Você está entendendo as coisas que eu estou lendo? Amém? 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você pode declarar isso, querido? Você pode declarar como igreja: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? São coisas que nós precisamos, amados, declarar. É uma confissão de fé que nós devemos fazer. 1 Coríntios 16. Queria que você abrisse lá. 1 Coríntios 16, no versículo 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, Isso, aleluia. 1 Timóteo 1, versículo 19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quem quer naufragar aqui na fé? Judas 3. Judas no versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Eu acho que faltou. Bota aí o próximo versículo. O próximo. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Diga: a fé foi entregue a mim por Deus. Amém? Aleluia. Então, amados, quando vier uma vontade de você deixar verdadeiramente, que eu acredito que não vai chegar a esse ponto. Amém? Lembre daquilo que Deus fez por você antes. Lembre daquilo que Deus fez por você antes dessa situação que você está vivendo. Lembre-se daquilo que Deus foi e é para você. Amém? Uma das coisas que salvou meu casamento foi lembrar das coisas boas que aconteceram no casamento quando as coisas estavam ruins. Você lembra? Você está entendendo? Amém? No lugar de eu inflamar o meu coração com as circunstâncias presentes que poderia destruir o meu casamento, eu aquecia ele com coisas boas que tinham acontecido no passado. E eu entendo muito bem isso quando a Bíblia diz: lembrando das coisas boas e esquecendo das coisas ruins, para que a gente possa seguir em frente. Amém? Aleluia! Esqueça, amados, das coisas ruins que acontecem, que aconteceram. Isso vai te fazer esfriar. Isso vai te fazer retroceder. Isso vai te fazer parar. Que nessa noite você possa se aquecer daquilo que Deus é para você, daquilo que Deus fez para você, daquilo que Deus pode fazer para você, da fé que Deus compartilhou a você. Amém? Diga: eu tenho fé. Aleluia. Hoje de manhã, no Toda Terça, eu achei interessante porque foi falado sobre fé também. E essas coisas já estavam borbulhando no meu coração. Então, se você tiver a oportunidade, vá lá no YouTube, escute a ministração de hoje no Toda Terça. Foi algo maravilhoso.
foi algo que desperta uma fé equilibrada no nosso espírito. Amém? Você nunca mais vai ver fé da mesma forma. Claro que essa não é a última ministração que você pode ouvir sobre fé, que você vai ser alimentado. Mas eu vou te falar, ela vai te acrescentar muita coisa. Amém? Aleluia. Diga, eu tenho fé. Eu tenho fé. Aleluia, aleluia. Deus depositou, amados, uma porção de fé no nosso espírito. Mas nós precisamos não esquecer de abandonar a fé compartilhada, a fé que vai nos levar a ser salvos naquele último dia. Amém? Queria que você ficasse de pé. Oh, aleluia. Obrigada, Pai. Nós queremos te agradecer, porque nós não vamos desistir. Nós não vamos parar, nós não vamos abandonar nossa fé. Nós não vamos parar por circunstâncias, nós não vamos parar por causa de pessoas. Nós não vamos esfriar, Senhor, por causa de nada que possa interferir o nosso relacionamento e a nossa comunhão contigo. Nós vamos continuar aquecendo a nossa fé nessa noite. Todos os dias da nossa vida, até Jesus voltar, nós vamos continuar exercendo fé, crendo que o Senhor é maior. Nós não vamos desistir da tua palavra, ela é a verdade. Nós não vamos desistir da tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Nós não vamos desistir dela. Nós não vamos abandonar ela. Você é real. Você é real. O teu Espírito é real. Jesus, Ele é real. E Ele é bom em todo o tempo. Você pode orar, querido. Existe um rio de fé aqui para alimentar a tua fé nessa noite, querido. Existe um rio de fé aqui nessa noite, para que possamos mergulhar um rio de Deus, para aquecer o nosso coração, para que não possamos nos naufragar em outro mar. Oh, bracere que terebre bababarabarabarassore que terebre bababarabarrasso. Nós não vamos afundar, Senhor. Nós não vamos ficar no meio do caminho, Pai. Ora bracere que terebre bababarabarabarasso. Você pode levantar a sua mão e agradecer ao Senhor, porque você é salvo, querido. Agradeça ao Senhor porque Ele te salvou. E porque você vai para o céu, você não vai abandonar. Que terebre bababarabarabarasso, que terebre bababarabarrasso. Rerebre bababarabrasse. Xere que terebre bababarabarabarasso. Rebre que te lobroso. Xarabracere que teramasso. Levante o nível da sua fé nessa noite. Levante o nível da sua fé nessa noite. Levante o nível de amor pelo Senhor. O nível de amor pelo Senhor. O nível de amor, de gratidão pelo Senhor. Seja grato, querida. Seja grato, querido. Oh, obrigada, Pai. Ele babababare que dararaço.
Querido, e se você está aqui, e se você nesses últimos dias, você percebeu que estava querendo esfriar, se coisas aconteceram sobre a sua vida, que trouxeram tristeza, que trouxeram vontade de desistir, você pode vir aqui na frente. Nós vamos orar com você, nós vamos aquecer a sua fé, nós vamos levantar você, nós vamos te amar, nós vamos exercer fé junto com você. E você não precisa ter vergonha sobre essas coisas, querido, porque o Senhor exalta o humilde. Oh, requeterebre bababarabarraço, queterebre bababarabarraço. Aleluia, obrigada, Pai. Oh, obrigada, Senhor. Oh, continue, não baixe o nível. Não baixe o nível, continue orando no Espírito. Oh, edificando a sua fé santíssima. Oh, rebracere que terebre bababarabarraço. Rebre que tolobroso re que terebre bababarabarrace. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Obrigado por uma igreja afogueada, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Teu Espírito, Senhor. Uma igreja consagrada a Você, uma igreja consagrada à Sua vontade, uma igreja consagrada, Senhor, ao Teu propósito. Xerequeterebre bababarabarabaraço, queterebre bababarraço. Robro xerequeterebre bababarabarrace. Rombroso, broco xerequeterebre bababarabarraço. Rederebre bababarabarraço. Você pode se ajoelhar, você pode sentar, você pode ficar em pé, fique à vontade. Esse é o momento de você orar. Esse é o momento de você se entregar ao Senhor. Esse é o momento, querido, de você se consagrar, de você se blindar. Aleluia! Deus te trouxe aqui nessa noite para que você seja blindado com a unção de Deus, protegendo a tua fé. Oh, xerequeterebre bababarabarraço, xerequeterebre bababarabarraço, xebrequeterebre bababarabarraço. Oh, existe um nível de fé, queridos, que Deus quer nos levar. Existe um nível maior de fé que Deus quer nos levar nessa igreja. Existe um nível maior de fé que Deus quer nos levar individualmente. Um nível de fé, de milagres, de sinais, de maravilhas. Oh, rebraxerequeterebre bababarabarraço. Oh, rabraxerequeterebre bababarabarraço. Rombros tequeterebre bababarabarraço. Chorequeterebre bababarabarraço. Você precisa exercitar a sua fé. Exercitando a sua fé, queridos, com práticas espirituais. Chorequeterebre bababarabarraço, chorequeterebre bababarabarraço, xerequeterebre bababarabarraço. Oh, rabrabarraço. Suelen, eu queria orar por você, Suelen. Xarabrabababarabarraço, chorequeterebre bababarabarraço. Xerequeterebre bababarabarraço, xerequeterebre bababarabarraço, xerequeterebre bababarabarraço, xerequeterebre. Verdade, porque você não perdeu sua fé.
tocar, porque eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Somente teu. E tu és meu, somente meu. O meu dono é o meu pai. O meu dono é o papai. O meu dono é o meu pai. Meu dono é papai. E eu sou teu. Mergulha, porque tem um rio de vida fluindo nesse lugar. Desfruta da comunhão do Espírito. Sabe, esse ambiente é um ambiente de cura. Aonde o Espírito está se movendo, aonde as águas estão se movendo. Aonde a enfermidade se prostra diante da vida, aonde as trevas são dissipadas diante da luz, aonde a tristeza vai embora por causa da alegria. Aonde o medo corre longe, porque a fé é forte. Sabe, você pode cantar um cântico novo para o Senhor. Não apenas o grupo de louvor aqui, mas o Espírito te inspira. Rele mamanasso tobrege bamando ele retranga mamanassi ledege amamassi. Tem um vento soprando, tem um vento soprando, tem um vento soprando. Xerege daramanama yerere amamas. Loverege dalla mamanato yerere alabria mondolobria mamamandi andelere amaran labrahas. Fortalezas, sofismas caindo por terra. Exaltamos a tua palavra, exaltamos a tua verdade. Xerege dalla mamada yelebo diamana colo pandege daraman. Tu de guiama subere guiaba eu sodoba yede de. Ele mama tu ye que dele bo baba yele tia mamamas. Lele mama tu ye que dele bo mamas. Lele dia mama soto tiange dele bo babas. Tu ye de tiange te popo baya mana tu yele resh. Do yele ro mi amato ye ki dranga mamu do to yere. So de que da yere le bo mananto yere amaye quere baixo. Seja cheio do Espírito,
Seja cheio do Espírito. Você ainda que não foi batizada no Espírito de Deus, receba, comece a fluir, falar nas línguas que o Espírito está concedendo a você. Apenas fala, fala, fala. Da voz, seja a voz. Tolegrema mamandio dolobrianchele variamascio. Lere namatotto le probos. Lere bro e alla mamascere. Lere dria mamanato yerere. Sorege dalla mamana sobregedere. Torege progo mamanas. Babas Sherege Dramanamaye. Hallelujah. Sherege Daramanaro de Maria dele creba mamanayos. Sherege Dalabrahas. Brado de autoridade. Brado que demonstra domínio, governo. Porque os que receberam a abundância da graça, a abundância da graça, e lhe foi imputada o dom da justiça. O dom da justiça. Estes reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ore namanayeres, Senhor mamanayeres. Me deste o título de filha.
Aleluia. Não sei para quem é especificamente, mas uma palavra de Deus veio no meu coração com bastante clareza, dizendo: lançai as redes. Lançai as redes. Ei, os peixes foram atraídos. Ei, o teu trabalho é apenas lançar as redes. O mar se acalmou. Aquele que tem autoridade reuniu os peixes. Aleluia. Haranlamagadas, Horedirigabas, Rolemangandolobas, Lideregebomamas, Lideregidalabohoba, Tigedeleamodohoso, Tigedelebrigabahasso, Tidelegidalabohoma, e ela Marianelequidra. Lançai as redes, lançai as redes. Regozija com a tua colheita, com a tua pescaria. Regozija, regozija. Aleluia. Ei, chama outros para celebrar contigo. Chama outros para celebrar contigo. Ele moba. Ei! Ei! Hey! Aleluia! Exaltamos, exaltamos. E ele didabas, e ele vamos querer abaixo. Do didaman, corredabas, idoloban, digedela brojos. Delegiboban kirikebos, Gemanango pregetas, Geremobas, Seregebarabahas. Te adoramos, te exaltamos, te adoramos, te exaltamos. O Deus de toda a terra seja adorado. O Deus de toda a terra seja exaltado. Xereguedalabas, Roregamanas, Sodolobariamas, Direamanaha. Nem os discípulos estavam esperando aquela colheita, porque as redes deles não estavam preparadas. Porque diz que rompiam-se-lhes as redes. Então não foi uma rede que estava se rompendo, eram as redes. Porque a pesca
foi grandiosa. Vamos preparar os nossos corações para tudo que Deus já tem preparado para nós. Eu sei que foi dito que o que Deus tem preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas Deus nulo revela pelo seu Espírito, porque essas coisas Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então os seus olhos e coração não estão nas colheitas, está naquele a quem você ama. E quando o teu coração está nele, Ele prepara, Ele atrai as bênçãos vindo e te alcançando. Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Sureke paz. Shutereke paz. Gedereke paz. Lomayangere paz. Supeteke tahash. Aleluia. Veja Deus trabalhando. Ele está trabalhando ao teu favor, ao meu favor. A escuridão pode cobrir os povos, mas sobre nós aparece resplandecente a sua glória. Sua glória está em nós, está sobre nós, operando por nós, ao nosso favor, e agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Ele nos achou. Ele nos achou. Eu quero orar juntamente com você por esse amado país que nós estamos, pelo Brasil, porque, amados, a igreja precisa estar orando, precisa sustentar essa nação, para que nós tenhamos liberdade de pregar esse evangelho. Continuemos tendo liberdade. Aleluia. Pai, nós colocamos diante de você essa nação tão amada que você nos fez nela nascer, Pai, e cremos que, assim como já foi dito por dezenas de anos, que o Brasil é um celeiro para as nações, e não apenas um celeiro de mantimentos naturais, de cereais, de frutas, de ferro, mas, Pai amado, eu creio que o Brasil é um celeiro de missionários, que você tem levantado nessa nação, para povoar essa terra com o teu evangelho, assim como você diz que toda a terra está cheia da sua glória. Eu creio pessoas sendo levantadas, Pai, no poder do teu Espírito, com as sementes vivas da tua palavra, para semear em muitos corações, Pai. Que nós possamos ter liberdade de falar, de pregar em praça pública, Pai,
nas mídias sociais, em todo lugar, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele pagou o preço da nossa salvação, que nós estávamos condenados à morte eterna, ao inferno, mas Ele mesmo desceu às regiões inferiores da terra, tomou as chaves da morte e do inferno, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à tua direita, intercedendo por nós, Pai. E nós colocamos essa nação diante de você, para que pessoas justas sejam colocadas, Pai, em posição de autoridade, que não haja perversão do direito, Pai, que não haja, Senhor da glória, atropelo, Pai Santo, das leis estabelecidas, mas você é o Rei de todas as nações, Pai, você é aquele que governa, e o teu governo não tem fim, Pai, que o teu governo seja estabelecido, Pai, nos corações das pessoas nesse país, em nome de Jesus, Pai. E tudo aquilo que precisa ser removido, que o Senhor envie um vento, Pai amado, para que seja estabelecido, Pai, esse tempo de justiça, esse tempo de paz, esse tempo de alegria, Pai, porque quando o justo governa, Pai, o povo se alegra. Nós cremos assim, Pai. Você levantando pessoas dos 4 cantos desse país, para serem colocadas, Pai, em posição de governo. Muito obrigado, Pai. Você não está inerte, você não está alheio, e nós nos juntamos com o Teu Espírito, Pai, e falamos a Tua palavra. Sim, Senhor, grandes colheitas nessa nação. Já tem sido dito, Pai amado, que os cristãos são maioria nessa nação. Sim, Pai, e vai causar uma revolução, primeiro espiritual e depois natural. Assim será, Pai, nessa nação, pessoas sendo levantadas na ousadia do Teu Espírito, em posições de autoridade, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, louvamos o Teu nome, louvamos o Teu nome. Assim como foi dito, Lamentações 2, versículo 19: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como água perante o Senhor, levante a Ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome, à entrada de todas as ruas. Sabe, tem muitos filhos dessa nação que estão verdadeiramente desfalecendo de fome, não apenas de fome natural, mas de conhecer a Deus. E a posição é nossa, é da igreja. O mundo lá fora não vai fazer esse tipo de oração. Se a igreja não fizer, ninguém fará. Somos nós que devemos fazê-lo. Levanta, clama, derrama. Levanta-te, clama, derrama o teu coração. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Queria que você pudesse sentar.